Final do século XIX, início do século XX. Chegada dos imigrantes italianos ao Rio Grande do Sul. Vinham de navio até Porto Alegre, 36 giorni de máquina a vapore. De lá até Montenegro, mais um barco. E a partir de Montenegro até aqui, numa picada, no meio da mata. Vinham a pé, vinham com os seus mantimentos nas carroças e foram formando uma trilha sinuosa, onde estamos hoje. Na época Estrada Geral, hoje Buarque de Macedo. Essa é a história que vamos contar para vocês hoje. O que é hoje a Buarque de Macedo? E nós estamos em Garibaldi, a capital brasileira do espumante. Vamos lá desvendar essa linda história? As coisas que o tempo sustenta, que o vento não conta, suspendem em formas, nas sombras e aventam o que as luzes escondem. A face da velha Buarque tem o rosto dos tantos ornatos de olhar impassível que velam as passadas. E um dia, um poema irá arrancar das palavras o sentido preciso de sua existência e anunciar que só o silêncio consegue entender. Primeiros imigrantes que vieram para Condé foram os prussianos. Veio 37 pessoas da Prússia e para vir para cá eles chegaram. E todos também, os italianos, os franceses, suíços franceses e os poloneses que vieram migrar Garibaldi até 1875, eles vieram por um caminho. Toda essa estrada de Montenegro para cá foi aberta com enxada e picareta. E aqui em Garibaldi, então eles estabeleceram aqui nesse local, porque existe ali o Rio Marrecão. Então é como aqui, não tinha água, nada, os primeiros imigrantes se estabeleceram aqui nesse ponto. E aqui, essa parte da cidade, não foram feitas assim as casas conforme o interesse das pessoas. Por isso que o centro aqui da cidade não tem uma quadra completa. A Buarque de Macedo ficou um caminho que as ruas foram feitas de acordo com ela. Ela que existia, por isso que existiram as outras ruas. E a cidade foi se formando assim. Estamos aqui no Museu e Arquivo Histórico de Garibaldi. Esse que é um dos prédios mais antigos da cidade. Primeira parte é de 1884. Ele já abrigou a Società Italiana di Mutuo Soccorso Stella d'Italia, que recebia os imigrantes italianos que chegavam pela Buarque de Macedo. Aqui eles recebiam sementes, ferramentas e a demarcação do seu lote, nas linhas estabelecidas nessa grande divisão de terras que foi feita aqui na região Uva e Vinho Serra Gaúcha. Mas, por que viemos até aqui? Para entender um pouco mais a importância e as histórias da velha Buarque de Macedo, a rua sinuosa que acabamos de ver e que demarca a história desta cidade de todo o Rio Grande do Sul. Vamos lá? Estamos aqui no museu
Agora, inspecionando todas essas fotografias históricas. Aqui são cópias para a gente poder manusear. Essa, por exemplo, mostra Buarque de Macedo em 1946. E o que é legal de perceber é que esses prédios estão ainda aí, nós já vamos ver. A Farmácia Providência, o Prédio Deconto, a Coffee Name, a Galeria Coffee e também os paralelepípedos. Sim, eles são tombados pelo município. Claro, como muitas cidades, também Garibaldi passou por um momento em que a cidade não percebia o valor do seu patrimônio. Queria prédios altos, asfalto, shopping center, mas algumas pessoas sabiam do valor dessa história preservada, com suas pedras, com seus prédios, com suas histórias. Que bom! Hoje isso está aí para contar a história para todos nós que visitamos Garibaldi. Mas tem mais. Isso aqui é uma festividade na família Ciessere, que também estava na Buarque de Macedo, de 1906. E a gente já vê a banda. Garibaldi tem muita tradição em bandas marciais. Isso tem a ver com a imigração, sim, e com a mescla de migrações também, né? É lindo de ver as roupas e como as pessoas se preocupavam, né, em se unir, manter essa sociedade ativa. Essa aqui já é uma casa de comércio. E a gente sabe que o desenvolvimento da Buarque veio sempre em função do comércio, né? Romaria com cavalos, isso na Júlio de Castilhas, bem na esquina da Buarque, né? E a gente vê também a religiosidade, foi outro traço forte da imigração. Ela manteve unido e deu esperança, deu energia para seguir. E eu tô com essa pasta que eu achei fantástica. São recortes, matérias diversas. E aqui a gente vê o papel dos sírios, trazendo outro tipo de festividade. O Seu Merebe e o famoso Carnaval de Rua de Garibaldi, que até hoje é celebrado e voltou a ser um carnaval retrô, agora de novo na Buarque de Macedo, né? E aqui a folia será retrô, mas sempre trazendo como referência os primeiros carnavais. E eu gostei de ver, porque também nessa pasta a gente acaba entendendo um pouco mais da história dos sírios. Eles foram responsáveis também pelo crescimento do comércio da Buarque. Tem um texto que vale ler. A América parecia uma terra promissora para aqueles que tinham de emigrar pressionados por guerras. E a gente vê de novo as guerras por lá, né? Famílias de sapateiros, pedreiros, ferreiros, quase todos da região de Tartus foram obrigados a deixar a sua pátria, a Síria. Foi uma travessia longa. Moisés Merebe pensou várias vezes desistir, ele foi para São Paulo e depois veio para cá. Mas o que é interessante é que aqui também conta que o destino era a vila de Garibaldi. Não havia emprego. Foi ele, Moisés Merebe, e seus primos Coffee viraram mascates. Eles faziam as trilhas a pé, ligando Monte Negro à Lagoa Vermelha, a Buarque de Macedo. Depois conseguiram comprar um jumento, o cavalo. Há controvérsias aqui. Depois uma carreta. Mas eles não sabiam nem falar o idioma, tinham que aprender rapidamente. A sua esposa ficou em casa e tinha dificuldade de comprar comida porque não sabia se comunicar. Então isso também mostra a importância da gente entender o que está por trás dos prédios, dentro da história da Buarque de Macedo. Rota Turística Passadas, a Arquitetura do Olhar. São 35 prédios históricos, há uma parte aqui na Buarque de Macedo e imediações. Em cada um dos prédios há uma placa, então pode ser feita a condução autointerpretativa ou percurso autointerpretativo. Neles tem o nome do prédio, o ano de construção, a primeira família e uma breve história. A gente está aqui em frente à Farmácia Previdência. É de 1900. Nessa sacada, muitas autoridades, políticos, contam que até Getúlio Vargas se pronunciou daquela pequena sacada. É assim, a cada passo que a gente dá no projeto Passadas, que tem o seu nome justamente se referindo a isso, né? Os passos que a gente percorre aqui a Buarque, mas também o passado, né? Lembrando todas essas histórias, a cada passo a gente descobre mais um relevo do passado que vai se desvelando. E das estrelas que Projeto Passadas, a Arquitetura do Olhar. Surgiu lá em 2001, quando se pensou em roteirizar uma visita pelo centro histórico. Mas para falar sobre isso, vamos conversar com Rosana Marina. Ela que foi a idealizadora da identidade visual deste projeto.
a maioria das edificações que fazem parte desse projeto passadas, elas se encaixariam dentro de um movimento de arquitetônico que se chama eclético, que ele surgiu no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, mais especificamente até as 3 primeiras décadas, né? E a principal característica que a gente vê nessas edificações é um resgate de vários elementos arquitetônicos de movimentos arquitetônicos passados, né? Então nós vemos colunas, nós vemos florões, nós vemos esculturas. E uma das características muito curiosas desse estilo eclético é que ele é tido como uma arquitetura falante, porque todos os elementos deles conversam, eles contam uma história, eles têm um significado. E eu, quando pensei num nome para esse projeto, eu tive como foco, então, o que eu mesmo vivia nesse itinerário. Assim, a palavra mágica, talvez, nisso tudo é tempo. Então, passadas, ele remete a isso, a essa possibilidade de tu ir passando, visitando, tocando cada detalhe do patrimônio histórico que faz parte do projeto Passadas e dar vida ao que está ali latente, esperando ser acordado. E é essa ideia, né, das passadas, dos passos, de tu ensinar tanto a comunidade quanto o turista a olhar e a enxergar o que está diante de si, de tocar o sentido através do olhar. Eu estou aqui no Café Luna Park, um dos mais tradicionais e antigos cafés de Garibaldi de toda a região. É de 1936. Pensem neste período, mulheres não frequentavam bares, restaurantes, cafés, mas aqui sim, principalmente aos domingos após a missa. Era o momento em que elas vinham frequentar o Café Luna Park, uma referência até um café da Argentina. Esse lugar histórico também é palco de produções cinematográficas. Aqui foi filmado o Frete, Real Beleza, do Jorge Furtado e outras produções também. Aqui também é palco de vários acontecimentos. O Garibaldi Vintage acontece aqui na Buarque, um evento que revive os anos 20, não só nos prédios, mas nas roupas que as pessoas vêm trajando, nas músicas e também, de certa forma, na gastronomia e nos espumantes, além dos carros antigos que são expostos aqui em toda a rodovia. E isso me fez produzir, provocar algumas memórias, lembranças. Vicente Silveira, um fotógrafo daqui, que diz que Passadas, mais que uma sonoridade poética repleta de significados, é um projeto turístico que revela todo o encanto arquitetônico de uma importante via histórica do estado, a Buarque de Macedo, que partiu das margens do rio Caí até aqui os rumos contrafortes inexplorados da Serra Gaúcha, com levas de imigrantes que se estabeleceram em suas margens, o progresso e a cultura. Que bom poder mostrar todo esse patrimônio, essa história para vocês. E aí eu lembro de outra pessoa, a doutora Margarita Barreto, que defende muito o patrimônio histórico voltado ao turismo, e ela diz: a ideia não é manter o patrimônio para lucrar com ele, mas lucrar com ele para conseguir mantê-lo. É um pouco isso que a gente vê aqui ao vivo na Buarque de Macedo, em Garibaldi. Há uma relação muito profícua entre o turismo e o patrimônio histórico. E como patrimônio histórico, a gente tem que também pensar no patrimônio imaterial também. Então, é uma relação que se soma, porque além de gerar, movimentar a economia, ele traz um olhar sobre a preservação e a valorização, né? As festas, os modos de fazer, a gastronomia, a cultura em si, né? Então tudo isso também que não é tangível, é importante que o turismo ele possa trazer uma luz e um olhar sobre isso.
E isso vai justamente ao encontro do que o turista busca. Ele quer encontrar a identidade do local onde ele está. Ele quer se sensibilizar, ele quer experimentar aquela cultura que não é a dele, né? Mas para agregar a cultura dele. A Rua Buarque de Macedo, para mim, foi o que eu, quando nasci, ela é a mesma coisa que ela é hoje. Não mudou. De quem é o olhar que espreita por meus olhos? Quando penso que vejo, quem continua vendo enquanto estou pensando? Porque caminhos seguem, não os meus tristes passos, mas a realidade de eu ter passos comigo?